Do livro Horizontes da Mente, capítulo 50, Pensar é Viver, psicografado pelo médium João Nunes Maia, através do espírito Mirames. O pensamento é uma manifestação de vida inteligente na criatura, visto que, na sua trajetória, apresenta a mais elevada posição no que concerne à existência na Terra e fora dela. Pensar realmente é viver. As transmissões das ideias de pessoas a nós e de nós a elas são atos divinos, estruturados pela natureza há milênios. O corpo constitui uma harpa de luz que o espírito afina tocando a mais bela canção, marcando notas que, por vezes, extasiam até os santos, e, acompanhando a música, segue-se a mensagem de que a alma é portadora para outra. A velocidade do pensamento é relativa ao grau espiritual do emissor. Se a luz nos assusta com 300.000 quilômetros por segundo, o pensamento poderá atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos. Dependendo da mente que o emitiu, e ainda faz uma transmissão de mensagem perfeita, como se estivesse a 1 metro de distância. Quanto mais a alma evolui, melhor encontrará recursos favoráveis para sua conversa à distância. Eis porque o espírito superior está sempre presente, onde quer que seja. Já dizia o Mestre aos seus discípulos: onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estarei entre elas. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois, quando nos reunimos em nome de determinada pessoa, lembramo-nos dessa criatura e, ao nos lembrarmos, emitimos ondas em direção a ela. O Cristo, com a sua estrutura espiritual, haverá de perceber essas ondas, que serão transmitidas com todo o fervor, com toda a fé, e, de onde estiver, responderá com a sua potente vontade, carregada de magnetismo celestial, a quem estiver reunido em nome dele, sentirá a sua magnânima presença. No entanto, para se reunir em nome de Jesus, faz-se necessário sentir o que ele ensinou, viver um pouco do Evangelho, estruturar os pensamentos nos moldes dos conceitos cristãos, porque, de outra forma, não entraremos em sintonia com a mente do Divino Amigo. Os nossos pensamentos consorciam-se com pensamentos idênticos, fazendo um todo que invade o nosso ser e estimula mais força em nós, do mesmo quilate. Pensar realmente é viver, e pensar com dignidade cristã é viver feliz. A força mental que nós desprendemos em todas as direções são páginas escritas com letras sagradas, que nos custaram muito trabalho e sacrifício.
Não é justo que desperdicemos essa oportunidade de pensar por tanto tempo. É hora de nos darmos as mãos, encarnados e desencarnados, convictos de que, no aprimoramento das nossas ideias, seremos muito, mas muito mais felizes. Não mais se ajusta em nossos pratos mentais a discórdia, pois ela entrava a amizade, retardando o crescimento da fraternidade, árvore de luz que se apoia no coração. Não mais se ajusta em nossa conduta a vingança, pois ela é um corrosivo que deixa o espírito estrupiado às margens do caminho, assistindo os de boa vontade passarem no carro luzente do progresso. É conveniente assegurarmos-nos do perdão associado ao amor, de forma a embelezar a própria vida. Busquemos trabalhar sem que o cansaço se apodere de nós, livrando-nos dos extremos, para que o centro nos atraia e, com ele, firmemos compromissos em todos os rumos da vida. Não queirais ser anjo de um dia para o outro. O tempo é o roteiro indispensável para andarmos. Todavia, não confies somente no tempo, sem ajustar teu esforço ao dele. Adestra teu pensamento em todos os sentidos, começando como faz a professora no primeiro dia de aula, em relação às crianças que pela primeira vez frequentam a escola. Bom ânimo, paciência e persistência. Lembra-te de que, de vez em quando, a tua natureza inferior revoltar-se-á com essa tua disposição de melhorar. Luta com ela, que vencerás. Fala aos outros com carinho, transmite aos teus colegas bom ânimo, vibra nas horas em que te dispuseres a isso. Amor para toda a humanidade e acostumai-vos a viver alegre em todas as circunstâncias, que assim irás pensar para viver e viver para pensar, com a consciência tranquila de um cidadão universal. Pensar realmente é viver, e pensar com dignidade cristã é viver feliz. Querido amigo, querida amiga, aqui nessa lição, o mentor Miramês nos convida no título Pensar é Viver. Os nossos pensamentos. Esta é a parte mais importante da nossa vida. Muitas vezes descuidados, porque esquecemos a mensagem de Jesus, que nós deveríamos orar, mas vigiar sempre. Orar 2 vezes ao dia é o suficiente, mas vigiar os pensamentos é o dia inteiro. Ele coloca o perdão como fator primordial, porque o perdão ele entrava todos os nossos canais para nós nos comunicarmos com a espiritualidade maior. Se nós não nos perdoarmos também pelos nossos equívocos, teremos dificuldades de perdoar ao outro,
Isto é muito importante que nós pensemos nisso. É preciso que perdoemos a nós mesmos, porque nós somos espíritos em evolução. Em sendo assim, nós precisamos ter alto amor e nos perdoar. É uma lição interessantíssima. Aqui nesta passagem também, quando Jesus disse que onde um ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei entre elas. E esta frase sempre nos colocou em dúvidas, ou então, como seria isto? E aqui Miramês explica de uma forma muito simples sobre o pensamento. Porque se nós estivermos pautando nossos pensamentos no Evangelho de Jesus, e se nós ligarmos a uma pessoa, esteja onde estiver, porque, como ele bem disse, se a luz ela tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento pode atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos. Desta feita, se nós estamos, volto a repetir, pautados na vivência do Evangelho de Jesus, temos feito nossas orações, temos pautado nossas atitudes, nossas ações, nossas falas no Evangelho de Jesus. Quando nós orarmos para uma pessoa, esteja onde estiver, não importa. Este nosso pensamento chegará até a ela. E o que é importante, o que ele diz, que nós estaremos pautando esse pensamento no pensamento de Jesus. Por isso que ele disse que ali ele também estaria. Por quê? Porque Jesus vai receber esta nossa vibração. Os bons espíritos vão receber essas nossas vibrações, porque nós estaremos em sintonia com o mais alto. E desta forma, não só as nossas vibrações vão chegar até aquela criatura, como também os benfeitores, ajudando aquela pessoa. Querido amigo, querida amiga, é de muita importância nós pensarmos nesta capacidade que nós temos de fazer essas coisas, de nós realmente termos autoconfiança, como bem colocou ele aqui no primeiro dia do grupo escolar ou de qualquer estudo. A professora chega e fala em ânimo, fala em boa vontade, fala de persistência para o aluno, para que ali fique gravado no primeiro dia de aula o que ele deve não esmorecer. E é isto que nós temos que fazer. Nós temos que estar muito atentos para não cairmos com pensamentos ruins, como bem disse Joana de Ângeles, se você tiver um pensamento ruim, troca o pensamento ruim por um bom automaticamente, rapidamente. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. E fique com Deus.